O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumavam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." Eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha sido transformada em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho melhor até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Podemos sentar? Queridos filhos, hoje nós temos essa palavra que eu considero um verdadeiro clássico dos nossos evangelhos. Deixa eu perguntar a vocês, não tenho vergonha de dizer, alguém aqui nunca tinha ouvido esse evangelho que a gente acabou de ler? Ou já tinha ouvido alguma vez? Já tinha ouvido, né? Por quê? Justamente por isso que eu digo que é um clássico. É algo que todo mundo já escutou, esse evangelho. E nesse evangelho, quanta coisa a gente pode aprender nele. Vamos entender primeiro o que estava acontecendo. Estava acontecendo o quê? Uma festa de casamento. Possivelmente com parentes de Jesus. Jesus morava numa cidadezinha, num vilarejo muito pequeno, que possivelmente todo mundo era parente. E essa festa estava acontecendo muito próxima desse lugar que Jesus morava. Então, possivelmente, eram parentes de Jesus. Jesus estava lá, tinha sido convidado para curtir o casamento, curtir a festa de casamento. A festa de casamento durava aproximadamente 7 dias, uma semana mais ou menos. Baita festa, né? E Jesus estava lá como um convidado para curtir a festa, como um parente amigo, né? Então Jesus estava lá, Maria, sua mãe, estava lá, e Jesus ainda levou alguns penetras com ele. Sabe quando a gente chama alguém para a festa e leva o povo junto? Foi assim com Jesus. Ele levou seus amigos, que aqui já fala dos seus discípulos, mas ainda, nesse momento aí, Jesus ainda não tinha se manifestado. Então, eles eram amigos de Jesus, que estavam ali conhecendo Jesus, tinham admiração por ele, estavam ali. Então, Jesus os levou para a festa com eles. E a coisa que poderia acontecer na festa de maior vergonha para os noivos era justamente acabar o vinho. Era muito vergonhoso para os noivos. E o que é que Maria faz? Ela percebe que faltou o vinho. É por isso que a gente diz que possivelmente eram parentes dela. Porque essa informação, eles não iam dizer acabou o vinho. Eles não iam dizer à comunidade passar essa vergonha que tinha acabado o vinho. Então só alguém que estava lá dentro que poderia saber disso, que poderia ter essa informação que tinha acabado o vinho. E Maria chega para Jesus e diz o quê? Olha, filho, o vinho acabou. Aí o que é que Jesus diz? O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu tenho a ver com isso? A minha hora ainda não chegou.
Que hora que Jesus está falando, minha gente? Qual é a missão dele? Era a salvação. Então a hora dele era aquela lá. Então a gente pode dizer que, de certa forma, Maria antecipa a hora de Deus, a hora de Jesus se manifestar como Cristo, como o enviado de Deus. E ele diz, a minha hora não chegou, mas o Evangelho, ele tem uma pausa aí, tem um hiato aí, que a gente fica pensando o que é que aconteceu. Vejam, Maria chega para Jesus e diz, o vinho acabou. Porque Jesus não tinha fábrica de vinho, né? Jesus não era dono de fábrica de vinho, era? Não era. Mas por que ela levou o problema para ele? Porque ela tinha certeza que ele podia resolver. Percebam, ela não chega para Jesus e diz, filho, o vinho acabou, transforma a água em vinho. Faz brotar o vinho aqui da pedra. Ela não vem com a solução. Quem dá a solução é Jesus. Ela vem com o problema. E isso é a nossa primeira lição que a gente tem que aprender com Maria. Da gente levar o problema para Jesus, não a solução. Muitas vezes a gente já leva a solução também. Ah, Senhor, eu estou tão endividado, faça que eu ganhe na mega da virada. Não é assim? A gente tem que levar o problema para Deus, para que Ele resolva para a gente. No caso do endividamento, primeiramente a gente tem que parar de gastar, né? Se a gente não parar de gastar, não vai ser resolvido. Então, Maria leva o problema. Qual era o problema? Faltou o vinho. E Jesus faz um, opa, peraí, calma aí, o que é que eu tenho a ver? Minha hora ainda não chegou. Eu fico imaginando, minha gente, a mãe e o filho, mãe e filho sabem conversar sem dizer palavras, não sabe? Não tem aquela história que mãe olhou já sabe, né? Pois é, imagina esses dois. Imagina a intimidade esponsal desses dois. A intimidade que Maria tinha com seu filho, com o próprio Deus. Então, eu imagino Nossa Senhora chegando para Jesus, trazendo o problema, filho, o vinho acabou. Jesus dá aquele passo para trás, opa, mas eu fico imaginando ela sem tirar o olho do olho dele. Ela conversando com ele sem dizer uma palavra. Imagina que eles conversaram, hein? Sem dizer uma palavra. Porque o próximo versículo já é Nossa Senhora chamando os serventes. Jesus, ele disse que a minha hora não chegou. E o próximo versículo já diz o quê? Ela chamando os serventes. Eu fico imaginando o olhar de intimidade que ela estava com ele. Como se estivesse dizendo, tu não vai me negar isso. Tu não vai deixar que esses nossos parentes aqui sofram essa vergonha. Tu pode resolver. Claro que ela não disse isso, não está na palavra, né? Eu estou dizendo o que a gente imagina daquele diálogo silencioso entre mãe e filho, aquele diálogo íntimo. Chega, ela traz o problema e logo imediatamente já faz. Vem cá, vocês aqui, chama os empregados, vem cá, para vocês verem como ela era de dentro, né? Como ela era um parente, ela estava resolvendo as coisas lá. Chama os empregados, olha, aí a gente vai ter a segunda lição com Maria. Faça tudo o que ele mandar vocês fazerem. Ela sempre é essa seta, ela sempre aponta para Jesus Cristo. Não é conforme eu, faça tudo conforme eu disser para vocês. Não. Ela aponta para ele, faça tudo o que ele vos disser. Que a gente aprende também a ouvir o que Deus quer fazer com a gente. Que a gente faça, a ouvir e fazer o que ele nos quer fazer. E o que é que ele faz? Manda encher lá as vasilhas de água. Cada vasilha com 100 litros. Imagine 600 litros de vinho ainda. Né? Quanto vinho, hein? Que festona, hein? Então, ele manda encher de água. Os empregados vão lá e enchem. Então, os empregados obedeceram a primeira coisa que Jesus mandou fazer. E Jesus só manda fazer duas coisas. A primeira mandou encher, eles encheram. Aí a segunda, ele fez o quê? Serve ao mestre sala. Eu fico imaginando esse empregado nessa hora. Estou demitido. Eu vou servir água. Ele botou água lá, não foi? Eu vou servir água para o mestre sala. Estou demitido. Perdi meu emprego. Só que eles foram obedientes.
Eles levaram a água, não foi água que eles botaram? Então eles levaram água para o mestre Sala. E quando o mestre Sala prova, ai que maravilha de vinho, nunca tomei um vinho desse. Imagina a cara dos empregados, que eles botaram água, eles sabiam que era água. E Jesus tinha transformado em vinho. Minha gente, que a gente possa levar a nossa falta de vinho para Jesus Cristo. Que a gente possa levar para Ele, porque Ele vai resolver. Ele vai dar um vinho novo para a gente. Ele vai nos dar o melhor vinho da nossa vida. Que a gente saiba aprender com Nossa Senhora a entregar tudo a Ele. E que a gente saiba fazer tudo o que Ele nos disser, confiando plenamente na Sua vontade na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.